Olá! Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CNIS e tipos de segurado. Vimos nas aulas passadas sobre empregado doméstico. Nessa aula, vamos ver sobre o trabalhador avulso. Para falar bem a verdade para vocês, no meu escritório nunca apareceu nenhum trabalhador avulso, mas está aqui a matéria para vocês, porque aparece muito, com mais frequência, né? Trabalhador avulso em cidades portuárias. Eu não moro em cidade portuária, mas se você mora em cidade portuária, pode ser que aí apareça bastante. A grande maioria dos avulsos são da área portuária. Pode ser rural também, né? Mas a grande maioria do trabalhador avulso, é do porto. Bora começar aqui a nossa aula. Então, vou abrir aqui a matéria para vocês. Quem é o trabalhador avulso? É o portuário ou não portuário. Ele é segurado obrigatório, sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural, como eu disse para vocês, que também pode ser ou rural, a diversas empresas. Ele presta o serviço dele, então, a diversas empresas sem vínculo empregatício, mas ele tem a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, que é o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato. O trabalhador avulso portuário, que é o que geralmente mais aparece, né? Principalmente, por exemplo, se você mora em Santos, aparece bastante, é aquele que registrado ou cadastrado no órgão de gestão de mão de obra, sem vínculo empregatício, e ele tem a intermediação obrigatória desse gestor e ele presta serviço a diversos operadores ali portuários na área dos portos ali, organizados e nas instalações portuárias situadas em seu interior. Serviços de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcação, enfim. Então, ele tem a intermediação do gestor de mão de obra. Já o trabalhador avulso não portuário é aquele que ele possui a intermediação pelo sindicato da categoria. Então, nesse caso, quando ele não é o portuário não portuário, quem faz aí a intermediação é o sindicato da categoria. A legislação que traz sobre o trabalhador avulso está no Decreto 3.048 de 99, no artigo 9º, ok? Sindicalizado ou não, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 12.815, ou do sindicato da categoria, quando não for portuário, ok? Traz a descrição, esse decreto, né, de quem são eles. Trabalhador que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação, trabalhador de estiva de mercadoria de qualquer natureza, trabalhador em alvarenga, amarrador de embarcação, depois, destacador de café, cacau, sal e similares, e o trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem no porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, movimentador e empacotador de mercadoria em porto. Lembrando vocês, sempre os portuários, os avulsos portuários, sempre intermediado pelo gestor de mão de obra, pelo órgão gestor de mão de obra, tá? Ok? E os não portuários pelo sindicato. O recolhimento é presumido, tá? Pressupõe-se aí, então, de que o gestor de mão de obra, ou sindicato, ele está pagando a previdência social desse trabalhador. Coisa interessante que eu trouxe para falar aqui para vocês, que muita gente não sabe, que é o BPC, que é o benefício assistencial pro trabalhador portuário avulso. Então, o trabalhador avulso que ele não completar os requisitos para se aposentar, que ele não conseguir se aposentar, trabalhador portuário avulso, tá? Que não conseguir se aposentar, ele pode vir a receber aí um benefício assistencial de um salário mínimo. Aqui,
Ao contrário do BPC, que a gente sempre vê, né, o tradicional, que é de 65 anos a idade necessária, aqui, nesse caso, a redução de 5 anos, ou seja, o trabalhador avulso portuário, ele tem que ter 60 anos de idade e não ter condições de se sustentar a família, ele não tenha meios para prover a subsistência, ok? Então, mas daqui é 60 anos. Lei 9.719 dispõe sobre as normas e condições gerais da proteção do trabalho portuário e institui multas pela inobservância de seus preceitos. Artigo 10A. É assegurado, na forma do regulamento, benefício assistencial mensal de um salário mínimo ao trabalhador portuário avulso com mais de 60 anos, que não cumprirem os requisitos para aquisição das modalidades de aposentadoria, ok? Então, é para aquele trabalhador avulso portuário que não conseguiu se aposentar aos 60 anos, ele tem direito a esse benefício assistencial. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou em outro regime. Ok? Então, seria aí o BPC para o trabalhador avulso portuário. Vejo vocês na próxima aula para conversarmos, para termos uma aula muito bacana sobre contribuinte individual. Estou te esperando.